E assim como foi tremendo esse momento da crucificação de Jesus, muito mais tremendo foi a ressurreição de Jesus. Porque a morte de Jesus levou os nossos pecados. E se tivesse parado por aí, eu tenho certeza que muita gente não estaria nem... teria passado despercebido, às vezes, pelas gerações que passaram. Mas a ressurreição de Jesus fez toda a diferença. Tem um cântico que eu cantava quando eu era adolescente, que falava assim: onde está o teu Deus? Onde está o teu Deus? Meu Deus está no céu, também no meu coração. O do mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Meu Deus é vivo. Ele está à direita de Deus Pai. E Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Meu Deus não ficou preso naquela tumba, naquela gruta, naquela caverna. Ele ressuscitou. E a gente tem pregado nos últimos domingos sobre a nossa esperança, né? Sobre a vida eterna, porque nós estávamos para chegar nesse domingo, domingo da Páscoa. E a gente tem falado muito sobre a esperança, que a esperança do cristão, qual que é a esperança do cristão mesmo? A vida eterna. Essa é a nossa esperança. E muitas vezes a esperança do cristão fica esquecida, porque o cristão está envolvido em tantas coisas no seu dia a dia, na sua vida, né, na sua rotina diária, nas suas necessidades, nos seus problemas, na sua busca, nas suas preocupações com as circunstâncias que o cercam. E cada dia a gente parece que tem mais preocupações, né? Situações financeiras, políticas e tanta coisa que está acontecendo, né? Emprego, relacionamentos, e a gente esquece que a nossa preocupação não tem que estar nisso, mas tem que estar no reino de Deus. A gente tem que olhar para onde? O reino de Deus. E quando a gente olha para o reino de Deus, todas as demais coisas se encaixam, todas as demais coisas acontecem de forma sobrenatural na nossa vida. Todas as demais coisas nos são acrescentadas, quando a gente busca primeiramente o reino de Deus. É um tremendo de um desafio. É um tremendo de um desafio. Por quê? Porque para que isso aconteça, no meio de toda a circunstância que a gente vive, todas as circunstâncias que nos cercam, que a gente vive, a gente é desafiado a não olhar para elas, para as circunstâncias, mas olhar para o reino de Deus. A gente tem um desafio de, quando vê um problema na nossa frente, na nossa vida, e são muitos os problemas que acontecem, nós temos o desafio de não ficar olhando para o problema, mas de olhar para Deus. E pela fé, e essa é a chave, é o segredo de tudo, pela fé, você ter um coração agradecido, mesmo que você esteja passando por um problema. Você compreende isso? É um desafio muito grande. E você vê muitos cristãos se perdendo nisso daí, porque eles começam a olhar com tanta carência e com tanta necessidade para as circunstâncias que os cercam, que eles começam a pensar que aquelas circunstâncias que estão cercando, problemas, dificuldades, desafios, gigantes, né? Eles começam a achar que a vitória de Cristo consiste apenas em vencer esses desafios. Que Jesus Cristo veio, morreu na cruz e ressuscitou apenas para que a gente conseguisse vencer as circunstâncias que nos cercam. E não é nada disso. Jesus morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia para que você e eu tivéssemos vida eterna. No mundo, nós vamos passar por aflições. Mas nós aprendemos que nós temos que ter bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo. O último inimigo qual que era? A morte. E Jesus venceu a morte.
E se você crê que Jesus venceu a morte, você crê que você também um dia vai vencer a morte. E é isso que nos faz diferentes. E muitas vezes, eu estou repetindo isso porque é sobre isso que nós vamos falar hoje. Muitas vezes a gente esquece disso. Como cristãos, tem muitas igrejas por aí que estão cheias de cristãos que esqueceram, que estão esquecidos de que Jesus ressuscitou. E que a gente tem que olhar para a vida eterna, olhar para as coisas do alto, prosseguir olhando para Jesus, porque é Ele que é o autor e o consumador da nossa fé. Porque se você em algum momento, por causa da circunstância que está te cercando, você curvar sua cabeça, abaixar os seus olhos, você corre o risco de perder a sua esperança. Amém? Paulo fala que 3 coisas ficam: a fé, a esperança e o amor. Mas o mais importante deles qual que é? É o amor. Por quê? Porque a fé e a esperança é o que nos sustenta hoje. Mas quando Jesus vier e nos levar, você não vai mais precisar de fé e nem de esperança, porque você já vai estar vivendo a vida eterna com Jesus. O amor é o que permanece, é o que prevalece, é o que fica, é o mais importante. Mas hoje, precisamos da fé e da esperança. E tudo que o nosso inimigo quer fazer é derrubar a nossa fé e a nossa esperança. Na medida que a sua esperança começa a ficar, você começa a colocar a sua esperança em outras coisas, a sua fé vai se desfazendo e o inimigo começa a ter vitórias na sua vida. Você está entendendo o que eu estou falando? O justo vive pela fé. Nós precisamos manter a nossa fé fortalecida todos os dias, 24 horas por dia. 24 horas por dia, todos os dias, sem feriados, sem finais de semana. Porque o nosso inimigo anda ao nosso redor, como se fosse um leão, procurando um momento, nessas 24 horas, 7 dias por semana, procurando um momento em que você pega e pensa em outra coisa. Quando a sua esperança é colocada em outra coisa. Quando você coloca a sua esperança talvez no dinheiro. Quando você coloca a sua esperança no emprego, quando você coloca a sua esperança numa pessoa, aí o diabo que está ao redor, ele vai lá e aproveita a oportunidade. Amém? Você está entendendo o que eu estou falando? Esse é o nosso desafio. Olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Firmemente. Significa que você não pode ficar olhando para os lados, né? Mas você tem que olhar firmemente. Amém? Glória a Deus. Abram suas Bíblias no livro de Lucas. Vocês sabem quem foi Lucas, enquanto estão procurando aí? Lucas foi discípulo de Jesus? Não. Lucas, ele escreveu depois, né, de todos os acontecimentos. Ele foi uma espécie de um historiador. Lucas escreveu o Evangelho de Lucas e escreveu também o livro de Atos. Se você terminar o livro de Lucas e continuar o livro de Atos, você vai perceber que há uma conexão entre os dois. Lucas era médico, uma pessoa muito letrada, douto, e escreveu com um grego assim muito sofisticado para a época, porque ele era uma pessoa letrada. E para escrever esse livro, ele fez entrevistas com pessoas que conviveram, né, e que viram, né, e que estiveram pessoalmente com Jesus. Então é um tratado a respeito daquilo que aconteceu. Diferentemente de Mateus e de João, Lucas ele escreveu posteriormente. Marcos também foi escrito posteriormente, porque Marcos era um garoto na época de Jesus. Ele se autocita no livro de Marcos, né, como sendo um jovem, ele era um garoto. E Marcos foi discípulo de Pedro. Mas vamos lá, todo mundo já achou, né? Lucas capítulo 24. No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro, onde Jesus estava enterrado, as especiarias aromáticas que haviam preparado. E chegando lá, encontraram removida a pedra do sepulcro. Mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram então perplexas, sem saber o que fazer.
E de repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão. E os homens lhes disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui. Ressuscitou. Lembre-se do que ele lhes disse quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Então se lembraram das palavras de Jesus. Esse versículo, ele é tremendo, né? Por que procurais entre os mortos aquele que vive? E você pode ficar pensando, poxa vida, né? Aquelas mulheres, elas acompanharam grande parte do ministério de Jesus, elas viram coisas maravilhosas, elas ouviram pregações, ouviram conselhos, ouviram Jesus contando parábolas, ouviram Jesus falando que ele seria preso, que ele seria morto, que ele seria crucificado e que ressuscitaria o 3º dia. E quando tudo isso aconteceu, aparentemente, elas esqueceram de tudo isso. Não parece isso? Elas foram lá e viram o sepulcro vazio, ficaram perplexas, e de repente 2 anjos do lado delas, e elas ali, nossa, o que aconteceu? Né? O sepulcro está vazio. E elas aparentemente haviam esquecido de que Jesus havia prometido que ele ia morrer, mas que ele iria ressuscitar. E os anjos vão lá e lembram elas. Por que vocês estão procurando aquele que vive entre os mortos? E essa pergunta é para nós, porque muitas vezes a gente também esquece que Jesus ressuscitou. Muitas vezes a gente esquece e fica pensando só naquilo que está nos cercando, naquilo que nós conseguimos ver. Elas entraram ali, elas não viram Jesus, elas viram um sepulcro vazio e ficaram perplexas, diz a palavra de Deus. E agora? E agora? E você, e eu e você, muitas vezes, quando a gente se depara com uma situação, a gente fala assim a mesma coisa, né? E agora? Será que precisaria aparecer o anjo do teu lado, né? Para falar assim, por que você está com a cabeça baixa? Por que você está procurando uma solução entre os mortos? Olhe para cima. Porque Jesus ressuscitou. A solução para qualquer situação que nós estejamos vivendo, a solução para qualquer situação que nós estejamos vivendo, passa pela ressurreição de Cristo Jesus. É importante, eu vou ressaltar isso a pregação inteira, porque, irmãos, vocês e eu convivemos com pessoas que não são cristãs. Quando a gente fala de ressurreição, parece que tem uma barreira. Não sei se vocês já perceberam isso, né? Você fala de ressurreição, até chegar em Jesus, todo mundo gosta, todo mundo aceita, né? Jesus é um cara bom, é um cara que ensinou muitas coisas boas, é um cara que deu a vida, né, por nós. Até aí todo mundo vai aceitando, mas na hora que você fala da ressurreição, parece que tem uma barreira, que as pessoas não entendem. E era a mesma coisa que tinha com eles lá, eles não entendiam o que estava acontecendo. É difícil para uma pessoa que não crê na ressurreição de Jesus Cristo prosseguir na sua fé. É impossível, porque se a pessoa não crê na ressurreição, ela não vai conseguir viver pela fé. Nós precisamos ultrapassar essa barreira. Nós precisamos ter a certeza, firmeza da nossa fé, que Jesus ressuscitou. Assim como aquelas mulheres chegaram lá e estavam perplexas, muitas vezes nós ficamos perplexos diante das coisas que acontecem na nossa vida. E nós não devemos estar perplexos, admirados,
Nós devemos estar agradecidos, porque nós já recebemos toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Tudo o que nós precisamos para ter a vida eterna já nos foi dado por Jesus. Você não precisa de mais nada. Você não precisa de mais nada. Fala para a pessoa que está do seu lado assim: você não precisa de mais nada. Pergunta de novo para a pessoa que está do seu lado assim: então por que você fica preocupado? Por que você fica ansioso? Você está entendendo? Nós já fomos abençoados. Nós somos mais do que vencedores. Quando você se pegar, né, ansioso, preocupado com as circunstâncias que estão ao teu lado, assim, lembra desse versículo: por que procurais aquele que vive entre os mortos? Levanta a sua cabeça, olhe para Jesus, não fique procurando aqui embaixo, porque Jesus está ressurreto. Amém? Glória a Deus. Marca esse versículo aí na sua Bíblia. Outro dia eu falei assim: risca esse versículo na sua Bíblia. A pessoa pegou e riscou o versículo. Não é para riscar o versículo da Bíblia, é para marcar, né? Risca esse versículo na sua Bíblia, não é risca da sua Bíblia. Marca ele ali para que você, quando precisar, você vai lá, olha, né, seja lembrado. Amém? Quando voltaram do sepulcro, essas mulheres, né, contaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros. As que contaram essas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com elas. Então eram várias mulheres, né? Mas presta atenção no versículo 11, o que fala aí? Mas eles, os 11, e mais os outros que estavam com eles, não acreditaram nas mulheres. As palavras delas lhes pareciam loucura. Quando você vai evangelizar alguém e você fala sobre a ressurreição, às vezes a pessoa, você já deve ter passado por isso, né? A pessoa pega, olha para você e faz uma cara assim: coitado, será que ele acredita nisso mesmo? Eu imagino, né, os discípulos que estavam lá, e olha, que eram pessoas que haviam convivido com Jesus, que haviam presenciado coisas maravilhosas. Jesus já havia falado que ia ressuscitar. As mulheres foram no sepulcro, viram os anjos, aqueles homens com roupa brilhante, que falaram para ela para não procurar Jesus entre os mortos, porque ele estava vivo. Aí elas voltaram e contaram para os discípulos, e os discípulos não acreditaram. Parecia loucura falar que Jesus havia ressuscitado. Irmãos, essa é a chave da nossa fé. Amém? Essa é a chave da nossa fé. Ou você crê que Jesus ressuscitou dos mortos, ou então todo o evangelho não tem valor nenhum para você. Porque a ressurreição de Jesus é a vitória que nós recebemos através dela. Jesus morreu na cruz para nos libertar dos pecados. A garantia que nós temos que estaremos no céu com Ele é a ressurreição dele. Porque Ele foi o primeiro a ressuscitar. E se você tem dificuldade para crer nisso, eu recomendo que você leia a Bíblia, que você ore, que você estude, porque é isso que é a base da sua fé. Qualquer outra coisa é pequena demais para ser comparado com a salvação, com a vida eterna que você recebe. Amém? Qualquer outra coisa. Ah, mas eu recebi uma cura.
amém, você recebeu uma cura, mas se você não crer na ressurreição, um dia você vai morrer. Ah, mas eu estava morto, fui dado como morto, e Jesus me ressuscitou, assim como Lázaro, por exemplo. Eu quero te perguntar uma coisa, Lázaro foi ressuscitado por Jesus, não foi? Sim ou não? Foi um negócio tremendo, não foi? Os fariseus, quando viram aquilo lá, ficaram sabendo da notícia, ficaram desesperados, porque agora, além de tentar matar Jesus, eles tinham que matar Lázaro também, porque ele era o cara que ajudava a atrair a multidão ao redor de Jesus. Mas Lázaro foi ressuscitado, e depois de algum tempo ele morreu. Então, a ressurreição de Lázaro foi por um período de tempo, não foi uma coisa eterna. O que nós estamos falando é de algo eterno. E às vezes a gente pensa assim, nós temos muita dificuldade com o tempo, viu? Muita dificuldade, porque quando a gente fala de vida eterna, a gente tem a impressão que é assim, não, é para a vida toda. Não, a vida toda ela tem uma validade, vida eterna vai além da vida toda. A vida eterna é eterna, ela não tem fim. Não existe mais a dimensão do tempo nos aprisionando quando nós estivermos com Cristo Jesus. Você consegue entender isso? Eu estou falando muito complicado hoje. Ninguém falou nada, eu estou achando que eu estou falando muito complicado. A eternidade é uma coisa assim que é difícil da gente compreender, porque a gente, quando pensa em alguma coisa distante, a gente pensa em 1 ano, 2 anos, 10 anos, né? 50 anos, é muito tempo, é muita distância. Para Deus, um dia são como 1000 anos. Deus não tem dificuldade nenhuma com o tempo. Nós é que estamos aprisionados nessa dimensão temporal. A gente vive nessa dimensão do tempo. A gente só anda para frente. O tempo só anda para frente. A gente não consegue voltar para trás. Deus não. Deus é onipresente. Ele está em todo lugar. Em todo lugar, no passado, no presente e também no futuro. Porque Deus é Deus. Ele não está preso em... Não tem nada que possa limitar o poder de Deus. Apenas a nossa mente é que muitas vezes limita o poder de Deus. Amém? Não entendeu? Então a ressurreição, ela tem um papel importantíssimo na sua fé. Nós vamos continuar a leitura agora para você entender isso que eu estou falando. Naquele mesmo dia, havia um casal, né, que estava voltando, indo para um povoado chamado Emaús. Lá, baseado no texto de João 19:25, aqui já fala que o nome do cidadão é Cleopas, mas baseado em João 19:25, a gente entende que é Cleopas e Maria. E Emaús ficava a 11 quilômetros de Jerusalém. Então eles iam caminhando, né? No caminho, conversavam a respeito de tudo que havia acontecido. E enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus, que havia ressuscitado, se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Então Jesus perguntou para eles: sobre o que vocês estão discutindo enquanto conversam, enquanto caminham? Aí eles pararam, com os rostos entristecidos, e um deles, chamado Cleopas, perguntou a Jesus: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram ali nesses dias? E Jesus perguntou: que coisas? O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Eles responderam. Jesus era um profeta, poderoso em palavras e em obras, quer dizer, em milagres, em feitos, diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele que iria trazer a redenção para Israel, a liberdade. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres que estavam entre nós nos deram um susto hoje.
Foram de manhã bem cedo ao sepulcro, mas não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos, que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram até o sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não viram Jesus. Essa é a narrativa, nós vamos continuar, né? Essa é a narrativa desse casal. Pessoas que conheceram a Jesus, que sabiam, né, que Jesus já havia falado por mais de uma, duas vezes, que ele morreria e no terceiro dia ele ressuscitaria. E eles dão uma narrativa, dão um descritivo absolutamente histórico de quem foi Jesus. Ora, Jesus foi um profeta? Sim ou não? Jesus foi um profeta? O que é um profeta? Que é um profeta? É um mensageiro. Profeta é um mensageiro, é aquele que leva o recado de alguém para outra pessoa, é um carteiro. Jesus foi um profeta? Foi, de certa forma, porque ele trazia uma mensagem. É lógico que muitas coisas ele estava falando, mas ele falava das coisas que o Pai havia falado. Então, podemos entender perfeitamente que ele foi um profeta. E aí eles começam a narrativa histórica, olha, ele era poderoso em palavras e em obras diante de Deus e dos homens. Significa que ele falava coisas tremendas, ele ensinava, ele fazia muitos milagres, e a gente cria sinceramente que ele era a pessoa que ia trazer a salvação para o povo de Israel. Que salvação que eles estavam esperando? Eles estavam achando que Jesus estava falando da redenção dos pecados, que estava falando da salvação, mas eles estavam pensando em que tipo de salvação? Alguma coisa física, material. Tinha judeus ali que achavam que Jesus seria um líder, que iria ajudá-los a vencer a influência ali, a carga que eles recebiam dos romanos. Judas era um deles, por isso que Judas traiu. Eles esperavam de Jesus, não alguém que morresse por eles para dar a vida eterna, mas esperavam de Jesus um líder que fizesse muitos milagres, como Jesus fez, mas que liderasse o povo a uma vitória visível, uma vitória material. Essas duas pessoas, esse casal, não tinha entendido nada a respeito de Jesus. Assim como muita gente que está nas igrejas hoje, que não entendeu nada a respeito de Jesus, está esperando que Jesus traga uma vitória material, visível. Tem muita gente que vai na igreja atrás de uma bênção. Eu estou precisado disso. Só Jesus, né, que nem eu ouço muito lá, só Jesus na causa. Eles falam que Jesus é o advogado, então já que Jesus é o advogado, só Jesus na causa. Né? Já trazem ele para estar advogando na petição que nós estamos fazendo. Esse é um discurso bem de direito aqui, né? Só Jesus para me ajudar nesse meu problema. As pessoas estão querendo soluções para problemas materiais, visíveis. E Jesus não veio por causa disso. Jesus não veio por causa disso. Como Jesus era uma pessoa que se importava, e se você leu o livro de Lucas, você vai ver que Lucas ele presta muita atenção nos detalhes, né? Que Jesus, quando vai fazer algum milagre, ele fala assim, e Jesus, tendo compaixão, fez o milagre. Ele coloca sempre isso ali. É diferente se você ler o livro de Lucas dos demais, né? Não sei quem já percebeu isso. Porque Lucas entende que Jesus fez tudo o que fez aqui na terra, os milagres, né? Desde
da transformação da água em vinho, até ressuscitar Lázaro, ressuscitar a Tabita, né, o nome da menina que ele ressuscitou, Talita, desculpa, e fazer cegos enxergarem, fazer coxo andar, todos os milagres que Jesus realizou. Tem gente que enxerga que Jesus veio só para isso. E Jesus fez tudo isso porque ele amava, ele tinha compaixão. Ele olhava para a pessoa e falava, não é possível, quando ele olhou para aquele homem no tanque lá de Siloé, né? Há 38 anos o cara estava lá. Todo dia levavam ele, e aí quando o anjo mexia a água lá, ele que era paralítico, não tinha como entrar na água, porque somente o primeiro que entrasse na água era curado. E até que alguém fosse lá, pegasse ele e jogasse ele na água, já tinha pulado uns 10 na frente. Então ele nunca conseguia ser curado. Ele estava lá há 38 anos. E Jesus, olhando para ele, teve compaixão. E é por isso que Jesus realizava os milagres. Mas Jesus não veio para fazer isso. Jesus veio para morrer no meu lugar. Jesus veio para morrer no seu lugar. Amém? Amém? A nossa fé vai muito além disso. Ser cristão é muito além do que hoje nossos irmãos estão sendo cristãos hoje. Você liga a televisão e assiste muitas vezes as igrejas cheias de pessoas que estão ali carentes, e que bastava que elas olhassem para Jesus, para elas entenderem que se elas buscassem primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, todas as demais coisas lhes seriam acrescentadas. E às vezes as pessoas passam anos e anos e anos e anos da sua vida clamando por migalhas que estão debaixo da mesa. E Jesus está te convidando para sentar junto com Ele na mesa, para comer junto com Ele, para repartir o pão. E tem gente que fica debaixo da mesa querendo catar as migalhas. Diz, Senhor, eu preciso de uma bênção, preciso pagar a conta que vence amanhã, eu preciso de uma cura, eu estou com a perna, que eu estou com o pescoço, eu estou não sei o que lá. Irmãos, senta com Jesus à mesa, participa do banquete, porque você é convidado para isso. Nós somos convidados para uma festa de casamento, nosso casamento com Cristo Jesus. Nós não fomos convidados para ficar do lado de fora, para se sobrar alguma coisa, né? Alguém vai lá e dá um pratinho para nós. Não foi para isso que você foi convidado. Você foi convidado para participar da festa. Você é figura importante da festa. Você é a noiva. Você já imaginou um casamento em que a noiva não comparece? Tem casamento? Jesus vai vir buscar a noiva. Você é uma figura importante, porque você faz parte da igreja que é a noiva de Cristo. Amém? Essa é a nossa esperança. A nossa esperança não está nas coisas que nós vemos, mas a nossa esperança está nas coisas que nós não vemos, porque elas ainda não aconteceram. E tudo aquilo que nós vemos é passageiro e vai se acabar um dia, mas aquilo que nós não vemos é eterno. Amém? E aí Jesus ouve tudo isso e ele fala o que para eles? Como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo aquilo que os profetas falaram. Mas Jesus já estava no finalzinho, né, do seu ministério. Mais alguns dias só ele passaria ali. E aí ele encontra essa situação. Eu imagino que depois de tudo que ele passou, aqueles dois falam isso para ele, e ele fala, poxa vida, como vocês demoram para entender, como vocês demoram para ter fé, para acreditar. Eu imagino Jesus olhando para muitas igrejas hoje, as pessoas que estão lá têm muita fé, mas têm fé não na ressurreição, têm fé no milagre de Jesus. São pessoas de fé, a gente não discute isso, mas não estão colocando a sua fé, a sua esperança na vida eterna. E aí Jesus continua, não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E Jesus muito pacientemente, começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Eles tinham 11 quilômetros para andar. Jesus teve bastante tempo para ir falando para eles, né, o que tinha acontecido.
E ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele: fique conosco. Está vendo um alagamento aqui também. Mas eles insistiram: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. E quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, e o partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos, e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Eles então se perguntaram um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Qual que era a distância? 11 quilômetros. Estádio. 11 quilômetros. Eles tinham acabado de chegar. Mas a notícia que eles tinham era muito importante. E eles não podiam ficar em casa. Eles não podiam se dar ao luxo de passar uma noite descansando. Vamos dormir, amanhã cedo a gente vai. Falando: não, é verdade. Jesus ressuscitou. Ele estava aqui na nossa frente. Nós o reconhecemos na comunhão. Quando ele partiu o pão, nós percebemos que Jesus estava vivo. E essa notícia não pode ficar para depois. Vamos voltar agora para Jerusalém. Os irmãos que estão em Jerusalém precisam saber que Jesus está vivo. Jesus venceu a morte. Jesus ressuscitou. Essa é a maior notícia que podia ser dada. Tem muita gente esperando notícias, né, no jornal. Eu sou um que toda hora estou lendo o jornal, né, para ver as notícias. O nosso país está numa ebulição muito grande, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, o que vai acontecer terça-feira. Tem muita coisa para acontecer, mas a notícia mais importante já foi dada. Jesus ressuscitou. Eu e você somos mais do que vencedores. Amém? Fala para a pessoa que está do seu lado: você é mais do que vencedor. E eles levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém, e ali encontraram os 11 que estavam reunidos e disseram: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Pedro. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus foi reconhecido por eles quando partia o pão. Você pode estar pensando assim: poxa vida, Jesus poderia ter talvez encontrado algum doente pelo caminho ali, né, feito um milagre. As pessoas, será que iam reconhecer que era Jesus? Mas Jesus fez questão de ser reconhecido como? Partindo o pão, na hora da comunhão. A comunhão significa quando a gente está junto. Jesus preza muito a comunhão. Ele está aguardando ansiosamente para que ele possa ter comunhão conosco novamente. Quando ele voltar para resgatar a sua igreja. E você pode estar pensando assim: poxa vida, mas será que eu sou merecedor de uma coisa tão grandiosa como essa? Será que com tudo que eu já fiz na vida, ou com tudo que eu deixei de fazer, que eu tive oportunidade mas não fiz, será que eu mereço isso? Né? Será que esse negócio de salvação é para mim também? Porque eu sou uma pessoa tão errada, eu faço coisas tão erradas. Não faz a menor diferença o que você fez. É preciso que você creia. Porque quando você crê, você se arrepende. E o Espírito Santo entra em você. Tem muitas igrejas que falam assim: olha, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode fazer aquilo outro. Não pode fazer isso. E isso que você pensou também não pode. Não pode.
Não pode. E o cristão não é assim. O cristão não vive debaixo de um não pode. O cristão ele fala como? Isso eu não quero. Isso eu também não quero. Isso eu também não quero. Porque todas as coisas me são permitidas, mas nem todas me convêm. Posso fazer tudo, mas tem coisas que eu não quero fazer, porque o Espírito Santo de Deus já vive em mim. O Espírito Santo de Deus já vive em você. Então não é porque alguém chega para você e fala, não faça isso, que você vai ter a vida eterna. É porque você, tendo já o Espírito Santo de Deus em você, você fala, eu não quero mais fazer isso. Amém? Pode fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça. Jesus disse para aquele casal, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo aquilo que os profetas falaram. Isso não foi só com aquele casal. Isso acontece hoje. Talvez Jesus esteja falando com você essa noite. Como você demora para entender. Como você demora para crer. Mas não importa se você está demorando, porque eu estou aqui junto com você. Jesus ficou pouco tempo na terra depois que ele ressuscitou. Mas ele fez questão de ir junto com aquele casal, 11 quilômetros andando. Porque Jesus se importava com eles da mesma forma que Jesus se importa com você hoje. E se ele está falando no seu coração, você está ouvindo a voz no seu coração agora do Espírito Santo falando assim, poxa vida, como você demora para entender, como você demora para crer. Mas não se preocupe, eu estou aqui do teu lado, em comunhão com você. Eu sou Jesus Cristo, aquele que ressuscitou dentre os mortos, e aquele que vai ressuscitar você também. Não importa a circunstância que você está passando, não importa o problema que você está enfrentando. E eu tenho certeza que muitos passam por problemas terríveis, tenho certeza disso. Mas não procure Jesus entre os mortos. Levante os seus olhos, olhe para o Senhor Deus, olhe para Jesus Cristo, autor e consumador da sua fé. Busque primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Talvez você tenha até hoje procurado Jesus entre os mortos. Você pode ter procurado Jesus sinceramente, com muita fé, mas você estava procurando no lugar errado. Porque Jesus não está mais entre os mortos. Ele ressuscitou. Talvez você tenha ouvido a voz do Espírito Santo essa noite, te dizendo, por que você está demorando tanto? Agora é a hora de você crer que Jesus ressuscitou. Agora é a hora de você viver a esperança, de você viver pela fé, porque o justo vive pela fé. Nós vamos ser ministrados por um cântico, e durante esse cântico, se você ouviu a voz do Espírito Santo falando com você, eu queria orar por você. Hoje é um dia especial, é um dia em que Jesus ressuscitou. Mas Jesus, ele ressuscitou naquele domingo, ele mostrou para todo mundo que ele não estava preso, ele trouxe a vitória sobre a morte, e nós, por causa disso, somos mais do que vencedores. Talvez essa noite seja a noite de você declarar isso, que você também é mais do que vencedor.
Talvez você tenha buscado Jesus, mas de uma forma diferente. Você estava precisando de resolver uma situação imediata. Jesus já resolveu tudo isso. Jesus, Ele quer te dar a vida eterna. Ele quer que você olhe para Ele, busque primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Se você entendeu que o Espírito Santo falou com você essa noite, se o Espírito Santo falou com você falando que você está demorando demais e que agora é a hora de você resolver olhar para Jesus ressurreto, então eu queria que você levantasse a mão aí onde você está. Nós vamos ser ministrados por um cântico. Durante esse cântico, deixa o Espírito Santo falar com você. E se você quiser que alguém vai orar por você, levanta a mão onde você está. Alguém vai estar indo orar aí por você. Amém. Nós podemos crer. Essa fé que o Senhor desenvolve dentro de nós, que vai contra toda lógica do mundo, de nós crermos que mesmo tendo nascido pecadores, mesmo sendo pecadores, nós vamos poder ter a vida eterna através de Jesus Cristo. Nós te agradecemos, Senhor Deus, porque muitas vezes nós não compreendemos, mas nós cremos. A Tua palavra diz que o justo vive pela fé, e nós já fomos justificados por Cristo Jesus. Ajuda-nos, Senhor Deus, a vencer a nossa falta de fé. Nós te agradecemos porque o Senhor coloca anjos acampados ao nosso redor, para nos guardar de todo mal. Nós te agradecemos, Senhor Deus, porque o Senhor nos guia, o Teu Santo Espírito nos aconselha, o Teu Santo Espírito nos faz lembrar das coisas que nós aprendemos, o Teu Santo Espírito nos convence da justiça, do pecado, da justiça e do juízo. E por isso nós cremos, e nós nos colocamos diante do Senhor essa noite, para Te agradecer, nesse dia em que nós celebramos a vitória sobre a morte. Nós queremos agradecer ao Senhor. Nós Te louvamos. Nós vamos encerrar esse culto, ó Pai, com uma salva de palmas para Jesus Cristo. Mas não porque foi um show, não porque foi um espetáculo, porque foi um sacrifício, mas é porque foi a vitória sobre a morte, que nos dá a esperança e que nos torna mais do que vencedores. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Aleluia. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Deus, te agradecemos por esse dia, te agradecemos, ó Pai, pela celebração da vida, celebração da ressurreição de Cristo Jesus. Te agradecemos, ó Pai, por cada pessoa que está aqui essa noite. Te agradecemos, Senhor Deus, pelo Teu Santo Espírito que ministrou no coração de cada um aqui essa noite. Te agradecemos, Senhor Deus, porque nós temos a certeza de que o Senhor está conosco. Teu Santo Espírito está aqui para nos garantir de que o Senhor está conosco. Aleluia. Te agradecemos pela nossa esperança da vida eterna através da salvação de Cristo Jesus. Abençoa-nos durante essa semana, que nós tenhamos uma semana de vitórias. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos guarde de toda a retaliação do inimigo. Acompanha-nos de volta em segurança aos nossos lares, em nome de Jesus, e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo de Deus, permaneçam conosco hoje até a volta de Cristo Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia.